13 plantas conhecidas na sabedoria bíblica antiga. Você já parou para pensar em como as plantas faziam parte da vida das pessoas há milhares de anos? Na Bíblia, que é um livro muito antigo e cheio de histórias, várias plantas são mencionadas porque eram importantes para a alimentação, a medicina, os rituais e até para ensinar lições. Hoje, muitas dessas plantas ainda estão ao nosso redor, no quintal, na cozinha ou até mesmo no jardim do vizinho. Vamos conhecer 13 delas de um jeito simples, como se estivéssemos conversando sobre coisas que usamos no dia a dia. 1. Trigo. O trigo é uma das plantas mais faladas na Bíblia. Ele era usado para fazer pão, que era, e ainda é, um alimento básico. Imagine que, antigamente, as pessoas colhiam o trigo à mão, separavam os grãos e moíam para fazer farinha. Hoje, compramos farinha no mercado, mas o processo é parecido. O trigo vira pão, bolo ou macarrão. Na Bíblia, o trigo aparece em histórias como a de José, que sonhou com feixes de trigo se curvando para ele, mostrando que um dia ele seria importante. 2. Cevada. A cevada era outro grão muito usado, especialmente pelas pessoas mais pobres, porque crescia mais fácil que o trigo. Ela servia para fazer pão, sopas e até cerveja. Na Bíblia, há uma história em que um menino oferece 5 pães de cevada e 2 peixes para alimentar uma multidão. Isso mostra como a cevada era comum e útil. Hoje, a cevada ainda é usada em sopas, cervejas e até em rações para animais. 3. Videira. Uva. A videira é a planta que dá uvas, e as uvas eram muito importantes na época bíblica. Elas eram comidas frescas, secas, como as passas, ou usadas para fazer vinho. Na Bíblia, a videira é símbolo de prosperidade e bênção. Por exemplo, Noé plantou uma videira depois do dilúvio, e o vinho aparece em várias histórias, como nas bodas de Caná, onde Jesus transformou água em vinho. Hoje, as uvas são usadas da mesma forma, para comer, fazer suco, vinho ou passas. 4. Oliveira. A oliveira é uma árvore forte e resistente, que dá azeitonas. As azeitonas eram esmagadas para fazer azeite, que servia para cozinhar, iluminar lamparinas, ungir reis e até para fazer remédios. Na Bíblia, a oliveira é símbolo de paz e bênção. Uma história famosa é a da pomba que voltou para a arca de Noé com um ramo de oliveira no bico, mostrando que as águas do dilúvio tinham baixado. Hoje, o azeite ainda é usado na cozinha, em saladas e para fritar alimentos. 5. Figueira. A figueira dá figos, frutas doces que eram muito apreciadas na época bíblica. As pessoas comiam figos frescos ou secos, como fazemos hoje com as frutas secas. Na Bíblia, a figueira aparece em várias histórias. Por exemplo, Adão e Eva usaram folhas de figueira para se cobrir depois de desobedecer a Deus. Jesus também falou sobre a figueira em parábolas, ensinando sobre paciência e fé. Hoje, os figos são usados em doces, bolos e até em pratos salgados. 6. Romã. A romã é uma fruta bonita, cheia de sementes vermelhas e doces. Na Bíblia, ela é símbolo de beleza e fertilidade. As romãs eram usadas para decorar o Templo de Salomão e também aparecem no livro de Cânticos, onde são comparadas à beleza de uma pessoa amada. Hoje, a romã é usada em sucos, saladas e até em remédios naturais, porque é rica em vitaminas. 7. Palmeira. A palmeira é uma árvore alta e elegante, que dá tâmaras. As tâmaras eram um alimento importante no deserto, porque duravam muito tempo e eram nutritivas. Na Bíblia, a palmeira é símbolo de vitória e alegria. Por exemplo, as pessoas acenavam com ramos de palmeira quando Jesus entrou em Jerusalém. Hoje, as tâmaras são usadas em doces, bolos e até em barrinhas de cereal. 8. Cedro. O cedro é uma árvore grande e forte, usada para construir casas, barcos e móveis. Na Bíblia, o cedro é mencionado como material para construir o Templo de Salomão. As pessoas valorizavam essa madeira porque era resistente e cheirava bem. Hoje, o cedro ainda é usado em móveis e construções, mas é mais raro e caro. 9. Isopo. O isopo é uma plantinha pequena, parecida com o orégano, que era usada em rituais de purificação. Na Bíblia, o isopo aparece quando Moisés manda os israelitas passar sangue de cordeiro nas portas usando um ramo de isopo, para proteger suas casas. Também era usado para limpar pessoas com doenças de pele. Hoje, o isopo é usado como tempero e em remédios naturais, porque ajuda na digestão.
10. Mandrágora. Mandrágora é uma planta estranha, com raízes que parecem pessoas. Na época bíblica, acreditava-se que ela tinha poderes mágicos, como ajudar as mulheres a engravidar. Na Bíblia, Raquel e Lia, esposas de Jacó, brigaram por causa das mandrágoras, porque queriam ter filhos. Hoje, a mandrágora é mais conhecida por suas histórias do que por seu uso, mas algumas pessoas ainda acreditam em seus poderes. 11. Alho e cebola. O alho e a cebola eram alimentos básicos na dieta das pessoas que viviam no Egito e no deserto. Eles eram fáceis de guardar e davam sabor à comida. Na Bíblia, os israelitas reclamaram que sentiam falta do alho e da cebola que comiam no Egito. Hoje, o alho e a cebola são usados em quase todas as cozinhas do mundo, para temperar carnes, sopas e molhos. 12. Linho. O linho é uma planta usada para fazer tecidos. As pessoas colhiam as fibras do linho e teciam roupas, toalhas e até velas para barcos. Na Bíblia, o linho é mencionado como material para as roupas dos sacerdotes e para os lençóis do templo. Hoje, o linho ainda é usado em roupas, toalhas e até em papéis especiais. 13. Absinto. O absinto é uma planta amarga, usada para fazer remédios e também como símbolo de sofrimento. Na Bíblia, o absinto aparece como uma punição para quem desobedecia a Deus. Por exemplo, no livro de Apocalipse, uma estrela chamada absinto cai do céu e envenena as águas. Hoje, o absinto é usado em alguns remédios e até em bebidas, como o absinto, que é um licor forte. Por que essas plantas são importantes? Essas plantas não eram apenas alimentos ou materiais. Elas faziam parte da vida das pessoas de um jeito muito profundo. Eram usadas para ensinar lições, simbolizar esperança, curar doenças e até para mostrar o poder de Deus. Muitas delas ainda estão presentes no nosso dia a dia, mesmo que não percebamos. Por exemplo, quando comemos pão, usamos azeite ou temperamos a comida com alho, estamos conectados com essas histórias antigas. Resumo final. A Bíblia menciona muitas plantas porque elas eram essenciais para a sobrevivência e a cultura das pessoas daquela época. O trigo e a cevada alimentavam, a videira e a oliveira davam frutos e azeite, a figueira e a romã eram símbolos de beleza, e plantas como o isopo e o absinto tinham usos medicinais e rituais. Mesmo hoje, essas plantas continuam fazendo parte da nossa vida, seja na comida, nos remédios ou nas histórias que contamos. Conhecer essas plantas é como abrir uma janela para o passado e ver como as pessoas viviam, o que valorizavam e como se conectavam com o mundo ao seu redor. Além disso, essas plantas não eram apenas alimentos ou remédios, mas também carregavam significados profundos para as pessoas da Bíblia. O cedro, por exemplo, era símbolo de força e grandeza, usado na construção do Templo de Salomão. Já a palmeira representava vitória e prosperidade, tanto que era comum as pessoas acenarem com ramos de palmeira para celebrar momentos importantes, como a chegada de Jesus a Jerusalém. O lírio, por sua vez, era visto como um símbolo de pureza e beleza. Jesus mencionou os lírios do campo para ensinar sobre a confiança em Deus, dizendo que nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Isso mostra como as plantas eram usadas para transmitir lições de fé e esperança. Até mesmo plantas que hoje consideramos comuns, como a hortelã e o cominho, eram valorizadas na época. Elas eram usadas para temperar alimentos, mas também tinham importância nos rituais religiosos. Os fariseus, por exemplo, pagavam um dízimo até mesmo dessas pequenas ervas, mostrando como tudo na natureza era visto como um presente de Deus. Hoje, quando vemos uma oliveira no quintal, uma romã na fruteira ou um ramo de isopo em um chá, podemos lembrar que essas plantas fazem parte de uma história muito maior. Elas nos conectam com pessoas que viveram há milhares de anos, que também dependiam delas para sobreviver, celebrar e encontrar significado na vida. É como se, ao cuidar de uma planta ou saborear um alimento simples, estivéssemos mantendo viva uma tradição que atravessou séculos. Além disso, muitas dessas plantas não eram apenas úteis no dia a dia, mas também carregavam símbolos poderosos. A romã, por exemplo, era vista como um sinal de prosperidade e fertilidade por causa de seus muitos grãos. Na Bíblia, ela aparece decorando as vestes dos sacerdotes e até as colunas do Templo de Salomão, mostrando como algo tão simples podia representar bênçãos e fartura. O isopo, uma erva pequena e resistente, era usado em rituais de purificação.
Quando os hebreus saíram do Egito, foi com um ramo de hisopo que eles marcaram as portas com o sangue do cordeiro para se protegerem da praga. Mais tarde, essa mesma planta foi usada para oferecer vinagre a Jesus na cruz, um gesto que misturava cuidado e sofrimento. Mesmo em momentos difíceis, as plantas estavam ali, fazendo parte da história das pessoas. Outra planta importante era o figo, que aparece desde o início da Bíblia. Quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, eles usaram folhas de figueira para se cobrir. Depois, Jesus amaldiçoou uma figueira que não dava frutos, ensinando sobre a importância de dar bons resultados na vida. Até hoje, o figo é um alimento nutritivo e fácil de encontrar, mas naquela época ele representava sustento e até lições espirituais. O trigo também tinha um papel central. Ele era a base da alimentação, usado para fazer pão, e simbolizava o trabalho duro e a recompensa. Jesus comparou o reino de Deus a um campo de trigo, onde o joio, uma erva daninha, cresce junto com o grão bom. Essa imagem simples mostrava que, na vida, nem tudo é perfeito, mas que no final Deus separa o que é valioso do que não serve. Até mesmo plantas que hoje consideramos invasoras, como a mostarda, eram usadas em ensinamentos. Jesus disse que a fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podia mover montanhas. Isso porque, apesar de ser uma semente minúscula, ela cresce e se transforma em um arbusto grande, onde pássaros fazem seus ninhos. Uma lição de como coisas pequenas podem se tornar grandes com tempo e cuidado. E não podemos esquecer do cedro, uma árvore forte e duradoura. Ele era usado para construir templos e palácios, como o de Salomão. Na Bíblia, o cedro simbolizava força e estabilidade, mas também humildade, porque mesmo sendo uma árvore majestosa, ela vinha da terra e dependia de Deus para crescer. Todas essas plantas nos mostram que, para as pessoas daquela época, a natureza não era só algo para ser usado, mas algo para ser respeitado e entendido. Cada folha, raiz ou fruto tinha um significado, uma história ou uma lição. Hoje, quando plantamos uma semente ou colhemos um fruto, podemos lembrar que estamos seguindo os mesmos passos de quem veio antes de nós. É como se, ao cuidar da terra, estivéssemos também cuidando de uma herança que vai muito além do que podemos ver. Além do cedro, outra planta muito mencionada na Bíblia é a videira, especialmente a uva. Ela aparece como símbolo de prosperidade e bênção, mas também de responsabilidade. No livro de João, Jesus se compara à videira verdadeira, dizendo: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Aqui, a uva não é só um alimento, mas uma lição sobre conexão e dependência. Assim como os ramos precisam da videira para produzir frutos, as pessoas precisam de Deus para viver de forma plena. Outra planta importante é a oliveira, conhecida por seu azeite. Na antiguidade, o azeite era usado para cozinhar, iluminar lamparinas, ungir reis e até como remédio. Quando Davi foi escolhido como rei, o profeta Samuel o ungiu com óleo de oliva, mostrando que Deus o havia escolhido. A oliveira também é símbolo de paz, como na história da pomba que voltou para a arca de Noé com um ramo de oliveira no bico, sinalizando o fim do dilúvio. Até hoje, o ramo de oliveira é um símbolo universal de esperança e reconciliação. Já o hisopo é uma planta menor, mas com um papel importante. Ele era usado em rituais de purificação, como quando os israelitas marcaram as portas com sangue de cordeiro na primeira Páscoa. Também aparece no Salmo 51, onde Davi pede: Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Isso mostra que, mesmo sendo uma planta simples, o hisopo representava limpeza espiritual e renovação. A romã é outra fruta que aparece com frequência. Ela era bordada nas vestes dos sacerdotes e decorava os pilares do Templo de Salomão. Por dentro, a romã tem muitas sementes, o que a tornava um símbolo de fertilidade e vida abundante. Na tradição judaica, acredita-se que ela tenha 613 sementes, o mesmo número de mandamentos na Torá, representando a riqueza da lei divina. E não podemos esquecer do trigo, base da alimentação na época bíblica. Jesus usou o trigo em parábolas para ensinar sobre crescimento espiritual. Em uma delas, ele diz que o trigo e o joio, uma erva daninha, crescem juntos, mas serão separados no fim.
Isso mostra que, assim como o agricultor espera pacientemente pela colheita, Deus também espera que as pessoas amadureçam em sua fé. Essas plantas não eram apenas recursos naturais, mas parte de histórias, rituais e ensinamentos. Elas nos lembram que a natureza sempre teve um lugar especial na relação entre as pessoas e o divino. Hoje, quando vemos uma videira carregada de uvas, uma oliveira antiga ou até mesmo um simples ramo de isopo, podemos pensar nas lições que elas carregam: paciência, cuidado, purificação e gratidão. A terra sempre foi um livro aberto, cheio de mensagens para quem souber observar. Além do trigo, outras plantas mencionadas na Bíblia também têm significados profundos e práticos. A romã, por exemplo, era um símbolo de prosperidade e vida abundante. Ela aparece em passagens que descrevem a terra prometida como um lugar onde correm leite e mel, e as romãs são doces. Isso mostra como os frutos da terra representavam bênçãos e fartura. Até hoje, em algumas culturas, a romã é usada em celebrações como um sinal de boa sorte. O cedro do Líbano era outra árvore muito valorizada. Sua madeira forte e cheirosa foi usada na construção do Templo de Salomão, um dos lugares mais sagrados do Antigo Testamento. O cedro simbolizava força, durabilidade e grandeza, tanto que o salmista comparou o justo a uma árvore plantada perto de águas correntes, que dá frutos e não murcha, assim como o cedro resiste ao tempo. Hoje, quando vemos uma árvore grande e firme, podemos lembrar que a fé também precisa ser cultivada com raízes profundas. A figueira é outra planta cheia de ensinamentos. Jesus a usou em uma parábola para falar sobre a importância de dar frutos. Ele contou a história de um homem que tinha uma figueira que não produzia nada. Em vez de cortá-la, o homem decidiu dar mais uma chance, cuidando dela com adubo e atenção. Essa história nos ensina que Deus nos dá oportunidades para crescer, mas também espera que usemos bem o que recebemos. Uma figueira carregada de frutos é sinal de vida e generosidade. Até mesmo plantas que parecem simples, como o isopo, tinham um papel importante. Na época da Páscoa, os hebreus usavam ramos de isopo para passar o sangue do cordeiro nas portas, como sinal de proteção. Mais tarde, o isopo foi usado em rituais de purificação, mostrando que até as coisas pequenas podem ter um grande significado. Isso nos lembra que, muitas vezes, são os gestos simples, como um ramo de erva ou um ato de bondade, que fazem a diferença. Essas plantas não eram apenas parte da paisagem, elas faziam parte da vida das pessoas. Eram usadas na alimentação, na medicina, em rituais e até como símbolos de esperança. Quando olhamos para uma oliveira, uma figueira ou um campo de trigo, podemos imaginar como era a vida naqueles tempos e como a natureza era vista como um presente de Deus. Hoje, mesmo que não vivamos mais como antigamente, essas plantas ainda nos ensinam sobre paciência, cuidado e gratidão, valores que nunca saem de moda. E não eram só as plantas grandes e famosas que tinham importância. Até as ervas mais comuns, como a hortelã e o endro, eram valorizadas. Na Bíblia, Jesus menciona essas plantinhas em um momento em que critica as pessoas que seguiam regras ao pé da letra, mas esqueciam do que realmente importava: a justiça, a misericórdia e a fé. Ele diz que elas pagavam o dízimo até da hortelã e do endro, mas não se preocupavam em ajudar o próximo. Isso mostra que, mesmo nas coisas pequenas, como temperar a comida com uma erva, havia ensinamentos sobre como viver de forma mais generosa e atenta. Outra planta que aparece com frequência é a romã. Ela era símbolo de prosperidade e beleza, e seus frutos eram usados em decorações do templo. As romãs têm muitas sementes, o que fazia as pessoas pensarem na abundância e na multiplicação das bênçãos. Hoje, quando vemos uma romã, podemos lembrar que a vida é cheia de pequenas coisas boas que se multiplicam quando compartilhamos com os outros, como um gesto de carinho ou um momento de escuta. O cedro do Líbano também era muito especial. Essa árvore forte e imponente era usada para construir templos e palácios, porque sua madeira era resistente e durava muito tempo. Na Bíblia, o cedro é comparado a pessoas sábias e firmes na fé. Isso nos ensina que, assim como o cedro cresce devagar e se torna forte, nós também precisamos de paciência para construir coisas duradouras em nossas vidas, como amizades verdadeiras ou uma família unida. Até as plantas que pareciam simples, como a ortiga, tinham seu lugar.
A urtiga é conhecida por causar coceira quando tocamos nela, mas também era usada como remédio e até como alimento em tempos de escassez. Isso nos mostra que, mesmo nas coisas que parecem difíceis ou incomodas, pode haver algo de bom. Às vezes, passamos por situações complicadas, mas elas nos ensinam lições importantes ou nos preparam para algo melhor. O que todas essas plantas têm em comum é que elas nos lembram de olhar para a natureza com mais atenção. Não é só sobre o que elas oferecem de útil, mas sobre o que elas representam. Uma figueira carregada de frutos pode nos fazer pensar em generosidade, um campo de trigo, em trabalho e colheita, uma oliveira, em paz e perseverança. Elas nos convidam a viver de um jeito mais conectado com o que é essencial, valorizando o que temos e cuidando do que nos cerca. Hoje, mesmo que não usemos mais essas plantas da mesma forma, elas continuam nos inspirando. Podemos plantar uma erva em casa e lembrar que até as coisas pequenas merecem cuidado. Podemos olhar para uma árvore e pensar em como ela cresce devagar, mas com firmeza, assim como nossos sonhos. Ou podemos simplesmente agradecer por um dia de sol, como se fosse uma bênção, como faziam as pessoas antigamente. Afinal, a sabedoria não está só nos livros, mas também nas coisas simples que nos cercam.